Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu falarei sobre a diferença entre os cursos de nível superior de bacharelado e de licenciatura. Além, claro, de também no fim do vídeo fazer um extra com um breve apêndice falando também dos cursos de tecnólogo, abrangendo assim as três possibilidades que nós temos aqui no Brasil de formação a nível superior. E se você gosta de conteúdos assim, se você é um interessado pelos estudos, se você é um amante do conhecimento, além, claro, de ser um profissional da área de letras, um estudante, um professor, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá. Esta é uma dúvida muito comum, né? As pessoas quando estão ali no ensino médio, ou enfim, que tenham terminado sua escolarização básica e estão pensando em entrar na universidade, muitas vezes se deparam com essas duas nomenclaturas. Curso de bacharelado em História, curso de licenciatura em História. Afinal, qual é a diferença? Não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. E a gente vai entender um pouco sobre isso. De forma resumida, embora depois eu vá mostrar até algumas exceções, mas de forma resumida, o bacharelado ele te prepara para a atuação profissional em geral, para a pesquisa, e a licenciatura te prepara para dar aulas. Nem sempre a coisa é tão resumida assim, mas de um modo geral é mais ou menos essa a principal função de cada uma dessas duas modalidades de curso superior. Bom, começando pela licenciatura. De um modo geral, quando você fizer uma pesquisa por aí, você vai perceber que os cursos de licenciatura, eles são cursos voltados para o ensino da modalidade de educação básica. Ou seja, se você quer dar aula nas escola particular, escola pública, nos institutos federais, enfim, você tem que ter um diploma de licenciado. Então você vai fazer a licenciatura em História ou a licenciatura em Letras para dar aula de língua portuguesa ou língua inglesa ou língua espanhola, seja lá o que for, ou a licenciatura em Matemática, etc. Então, o grande cerne da formação em licenciatura é a formação, é a atuação posterior na educação básica. Esse profissional ele vai cursar, além dos conhecimentos daquela área de formação específica, ou seja, o indivíduo lá de matemática vai estudar cálculo, vai estudar geometria, vai estudar isso, aquilo. Nós de letras vamos estudar a linguística, a literatura, etc. Além disso, você também tem uma formação básica nos conhecimentos pedagógicos, Ou seja, você recebe uma formação didática para a sua atuação posterior em sala de aula. Questão de planejamento, questão de organização do ensino, algumas teorias de ensino, métodos de ensino, etc. Essa formação te mostra o que é o trabalho em sala de aula e te prepara para ele. Você também faz estágio em escolas, ou seja, é realmente, além de uma formação geral, a aquisição de conhecimento, um treino também para aquilo que você vai executar lá na frente, quando entrar no mercado de trabalho. Já o curso de bacharelado, de um modo geral, não causa tanta confusão, porque nós temos áreas em que só há o bacharelado, por exemplo, bacharel em Direito, bacharel em Administração. Bacharel em Direito é aquele indivíduo que depois vai estar habilitado a ser um advogado, a ser um procurador, a ser um juiz. O bacharel em Administração é aquele indivíduo que vai estar habilitado a exercer sua função de administração de empresas ou outras aí que digam respeito à área. A confusão começa, esse é o motivo de eu ter feito o vídeo, quando você abre dentro de uma universidade que você tem interesse, público ou particular, você abre o site, ou sei lá, qualquer manual aí impresso daquela universidade, e você percebe que há em letras, em história, em geografia, em matemática, em química, o bacharelado e a licenciatura. É aí que começa a questão, Bom, se eu disse que a licenciatura ela preparava para a sala de aula, o bacharelado ele te prepara para a pesquisa e a atuação básica. Existe uma noção
Eu já pesquisei, inclusive, algumas vezes, e tem lugares, tem autores, tem pessoas que conceituam o bacharelado como sendo aquele curso voltado para a pesquisa. Não necessariamente, porque quando você fala assim, dá a impressão de que o bacharel em História, o bacharel em Direito, é aquela pessoa que está ali pesquisando, né? E principalmente quando se fala nas áreas que também tem licenciatura, parece que é bem isso, né? As pessoas compreendem o licenciado como aquele que vai trabalhar em sala de aula e o bacharel é aquele que vai ficar pesquisando, só lendo livros, produzindo obras e tal. Não é bem assim. O bacharel, além de estar habilitado à pesquisa, ele também vai atuar nas diversas possibilidades práticas daquela área, né? Então, o bacharel em matemática, ele pode trabalhar como matemático num instituto de pesquisas, ele pode trabalhar em lugares que precisam de cálculo, né? Desenvolver cálculo, desenvolver estatísticas. O bacharel em História, ele é aquela pessoa que, por exemplo, vai ser contratado num concurso da Prefeitura Municipal de Osasco. Ele faz o concurso para historiador. Ele não vai dar aula nas escolas do município de Osasco. Ele vai exercer a função de historiador, ou seja, ele pode entrar naqueles órgãos municipais que cuidam do tombamento de prédios históricos, não tem? Instituto Histórico e Geográfico da cidade tal, do estado tal. Ele pode participar de órgãos de arquivo, cuidando da preservação dos arquivos daquele lugar. Eu tenho um colega de História que estuda especificamente arquivos. Enfim, ou seja, ele vai atuar em outras instituições que não a escola. Percebem? O bacharel em letras, Wesley, como é que é a diferença? Enquanto que o licenciado, como eu sou, está habilitado para dar aulas na educação básica, o bacharel ele está habilitado a, por exemplo, trabalhar como revisor de texto, trabalhar como redator. Ele está habilitado. Existe um mercado muito bacana na área de editoras, publicações, né, de um modo geral. Questão de tradução também. Agora, uma coisa interessante, gente. E aí eu disse no começo do vídeo que eu iria falar do senso comum, né, aquilo que se propaga mais geralmente, e ia trazer algo mais, né, algumas exceções. Uma coisa interessante que faz sempre eu indicar para as pessoas, eu já indiquei aqui no canal, né? Quando você estiver na dúvida, faça a licenciatura, mesmo que tenha a opção de bacharelado na sua cidade. Nada contra o bacharelado, tá, gente? Respeito muito o curso de bacharelado, respeito muito a atuação de quem é profissional da área, mas a questão é o seguinte: nada te impede de ser um pesquisador e de atuar em muitos ramos que o bacharel atua sendo licenciado, só que você tem um algo a mais, que é o quê? Você poder entrar nas escolas. Ainda que você tenha um grande objetivo, por exemplo, você é licenciado em língua portuguesa, você tem o interesse de trabalhar com redação legislativa, você tem esse sonho, você quer trabalhar com isso, lá dentro da Câmara dos Deputados, produzindo os discursos dos deputados, produzindo leis, projetos, etc. Mas enquanto você está estudando, se preparando para um concurso assim que não é pouco concorrido, você tem a opção de trabalhar na escola, enquanto que o bacharel não tem. A licenciatura sempre te abre mais possibilidades. A única opção em que o bacharel pode dar aula é no ensino superior. Os professores do curso de Direito, os professores do curso de Administração, de Engenharia, seja lá o que for, eles são bacharéis, né? Que depois fizeram um mestrado, um doutorado e estão dando aula na universidade. Fora isso, educação básica é licenciado. Agora, para vocês terem uma ideia de como tudo que o bacharel pode fazer, o licenciado também pode, além da minha própria experiência que eu posso compartilhar com vocês, né? Afinal de contas eu sou licenciado, mas nunca deixei de fazer pesquisa, não apenas a nível de pós-graduação. Antes disso eu já tinha aquele ímpeto de pesquisa ainda na graduação, né? E produzir minhas pesquisas. Existem inclusive projetos de bolsa que você inclusive recebe para ficar produzindo pesquisa nas universidades públicas, é bem bacana. Então, se você tem esse ímpeto de pesquisa, nada te impede, tá, de ser pesquisador nas licenciaturas. Eu, sendo licenciado, já produzi livros na área, tenho o canal, né, que é também uma forma de produzir conhecimento na área,
além de trabalhar não apenas com ensino, mas com revisão de texto, assessoria acadêmica, etc. Então, além do meu caso particular, eu vou citar para vocês um caso muito interessante da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estava aí decidindo, né, mostrar para vocês algum print de site de universidade em que explica a diferença entre os cursos. Abri por coincidência justamente no da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, que é uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do Brasil. E no site da UFMG eles dão uma informação interessante. Vejam aí. Percebam que ainda no primeiro parágrafo desse print, o texto diz o seguinte: a graduação em História forma professores, na modalidade licenciatura, pesquisadores e assessores culturais na modalidade bacharelado, embora também o faça na licenciatura. Ou seja, o próprio site da universidade está dizendo que o licenciado não deixa de ser também um pesquisador, um assessor cultural, se ele quiser. Na parte referente ao curso de letras, é lógico que eu não ia deixar de trazer específico, até porque este canal é voltado principalmente para o público de letras. Nós temos aí, dá para você entender um pouco a diferença entre os dois cursos. Percebam, no turno diurno são oferecidas as licenciaturas simples em português e inglês, ou seja, separados, né? Você se forma para dar aula de português ou dar aula em inglês, e as licenciaturas duplas. Eu já falei disso aqui no canal, tá, gente? Vou deixar aqui nos cards um vídeo em que eu trato dessas habilitações distintas do curso de letras. Mas enfim, e as licenciaturas duplas em português francês e em português italiano. Aí fala também do turno noturno e tal. No parágrafo seguinte ele vai para o bacharelado e diz o seguinte: no bacharelado a oferta é também variável por turno, sendo estas as opções no turno diurno: estudos linguísticos, estudos literários, francês, italiano, letras clássicas, bacharelado em tradução, etc. Percebam, é diferente, né? Enquanto que lá na licenciatura você se habilita para dar aula de uma ou outra língua, aqui você já pode se voltar especificamente para os estudos linguísticos, para os estudos literários, né? Se especializar na crítica literária, no estudo a respeito da literatura, também na parte de tradução, numa língua exclusiva, né, para estudar essa língua. Mas Wesley, de um modo geral, o licenciado ele só pode atuar em sala de aula? Não, ele não só pode atuar em sala de aula. Muitas vezes falta informação sobre isso nas universidades. Na minha universidade, durante toda a minha formação, a nível de graduação, eu não recebi uma única informação sobre a área de trabalho. Eu terminei minha graduação pensando que eu só poderia trabalhar como professor. Depois, pesquisando, foi que eu vi que o leque é enorme, mesmo sendo licenciado. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês, tá? Nós temos um edital aqui da minha universidade, né, da própria UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Quando eles abrem aqueles concursos, não para professor, mas para técnico administrativo, existem as oportunidades para várias áreas. E dentro da área de letras, nós temos a possibilidade de concorrer em 2 cargos. Revisor de texto, que nesse caso aqui deste último edital que foi aberto, não havia esta vaga, então é específico para quem é de letras. Aí abre a possibilidade para o bacharel e também para o licenciado, né? Ou seja, o bacharel não pode dar aula, mas o licenciado pode dar aula e pode também concorrer para revisor de texto, enfim. Mas existe este outro cargo, que é aberto para todas as licenciaturas. Então, o cara que é de geografia, de matemática, de ciência, seja lá do que for, além de nós que somos de letras, podemos fazer também este cargo aí, técnico em assuntos educacionais, que é um cargo, vocês vejam a descrição, né? Coordenar atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas atividades para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Essas pessoas trabalham em assessoria interna ali da universidade em vários assuntos. Eu tenho, inclusive, uma colega de pós-graduação, no caso ela está no mestrado, enquanto que eu no doutorado, mas ela é técnica em assuntos educacionais na parte lá da universidade, no órgão da universidade que cuida daquelas relações internacionais, né? Então ela está sempre cuidando de cursos, recepção para estudantes estrangeiros, etc. É um trabalho bem interessante. Existem várias áreas em que esse técnico em assuntos educacionais pode atuar e ele pode ser
um licenciado. Atualmente, um cargo como este está pagando cerca de 4.000 e poucos reais para quem é só licenciado, tá? Você que tem doutorado, se eu não me engano, o salário inicial é de cerca de 6.000 e pouco, tá? Mestrado é 5.000, doutorado é 6.000 e pouco, isso o inicial, né? E aí tem o plano de carreira. Então, esclarecendo aqui finalmente, né, para passarmos rapidamente para o tecnólogo. O licenciado, ele principalmente dá aulas, mas ele não está restrito ao âmbito de sala de aula, existe toda uma atuação extra que ele pode exercer. O bacharel, ele não pode dar aulas a nível de educação básica, tá nas escolas aí pelo Brasil afora, mas ele pode atuar em diversas possibilidades de atuação dentro daquela área que ele escolheu, e ele pode também ser professor do ensino superior, se for o caso. Na minha opinião, sempre aqui trazendo a minha opinião, quando você tem a oportunidade de escolher, eu sempre indico que você escolha a licenciatura. Ela não te impede de ser pesquisador, ela não te impede de ter um leque muito grande de possibilidades de trabalho, além, claro, de te abrir esta porta, porque a escola tem em cada esquina, né, pelo Brasil afora, então te abre esta outra porta de trabalho que o bacharelado não abre. Wesley, mas afinal de contas, o que é essa outra possibilidade de educação a nível superior, chamado tecnólogo? O curso tecnólogo, ele é um curso de natureza bem prática mesmo, tá? Então ele é especificamente para formação, para atuação profissional em uma determinada área e bem específico. Então, por exemplo, enquanto que na área de história você tem, mesmo a nível de bacharelado, você tem toda uma possibilidade de formação, uma formação ampla, uma formação geral, e que depois você tem possibilidade de atuação também bem geral. No tecnólogo você se especifica numa área muito específica, sem muito espaço para pesquisa, etc. E isso faz com que tenha um ponto positivo para quem gosta ou acha interessante esse tipo de graduação, que é o fato de ser um curso de menor duração. Existem cursos tecnólogos de 2 anos, alguns de 3, né? Então você termina em um tempo menor do que, por exemplo, a graduação normal, que geralmente são 4 anos e meio, 5 anos, 4 anos em alguns casos, depende do curso. Esses cursos também são chamados de cursos de tecnologia. Eles valem tanto quanto um curso de graduação normal. É uma possibilidade aí para pessoas que buscam uma formação, pessoas que já estão com uma atuação em mente, né? Elas querem trabalhar a nível superior na área de engenharia, na área de segurança do trabalho, e aí tem aqueles cursos tecnólogos bem específicos. Existe curso de tecnologia ou curso de tecnólogo na área de saúde, na área de gestão, na área de turismo, enfim, moda, né? Ou seja, áreas bem específicas aí que demandam uma formação a nível superior e que por isso mesmo exigem essa formação especializada, mas mais rápida, né? Inclusive é um mercado que as universidades particulares aproveitaram bastante, né? Souberam explorar bastante, porque é uma demanda muito grande aí no mercado por profissionais de nível superior. Então, essas instituições abraçaram muito essa modalidade, até porque o público também gosta dessa noção de que vai terminar rápido e já vai conseguir aí uma inserção no mercado de trabalho. Wesley, o tecnólogo pode fazer concurso público? Pode, desde que o edital preveja a vaga para o tecnólogo, tá? Então, você faz aí para uma prefeitura, para um estado ou para um órgão público qualquer, em que haja vaga para tecnólogo em comunicação social. Bom, o diploma é válido nesse caso, mas se o edital estiver prevendo vaga para bacharel em comunicação social, aí já não pode, tá? Mas não é um curso superior, eu posso concorrer, eu posso entrar com recurso? Não, não pode. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Se houver mais alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários que eu coloco como sugestão para futuros vídeos, tá? Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu sempre leio os comentários, ainda que não tenha tempo de responder a todos, mas estou lendo. As contribuições de vocês e as dúvidas de vocês têm servido para engrandecer este canal, para trazer conteúdo para cá, e isso é muito importante. Agradeço muito pela audiência de vocês e até o próximo vídeo.
Música